Tem povo que não tem carnaval, tem povo que não tem ritual. Somos a preferência ideal para si. Rádio Eclésia 97.5. Amiga certa nas horas incertas. Uma frequência bem frequentada. Começa agora o programa mais esperado pela comunidade brasileira e angolana. Brasil Angola, parceria que faz. Dois países irmãos que agora pela rádio Eclésia 97.5 FM lhes trará muita alegria e informações. Acredite, prêmios para você a partir das 17 horas aqui na emissora católica de Angola 97.5 FM. Eles povo de Angola e Brasil. Boa tarde, ouvintes da Rádio Eclésia, emissora católica de Angola, 97.5 FM. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Brasil Angola, parceria que faz. O programa que conecta culturas, ideias, profissionais dos dois lados do Atlântico. Como habitual, vamos falar de mais um tema que interessa a todos os que buscam destaque e sucesso no mercado de trabalho. Desta vez, a questão é como conquistar seu espaço no mercado de trabalho, da preparação ao sucesso. E para nos guiar por essa conversa tão elucidadora, temos uma convidada muito especial, Ana Paula Holanda, coach de carreira. Ana Paula é mestre em administração internacional e especialista em transição profissional, posicionamento no mercado e recolocação. Atuando desde 2020 como Key Coach em uma consultoria global. Ana Paula ajuda profissionais de todas as áreas e níveis, de jovens talentos a executivos sêniores, a se destacarem, conquistarem as melhores oportunidades no mercado. Sua forte atuação passa pela preparação e entrevistas, construção de currículos atrativos, estratégias de network e negociação. É reconhecida por uma abordagem prática e personalizada, conduzindo seus clientes a resultados concretos e transformadores. Fique conosco. Nos próximos minutos vamos descobrir com a Ana Paula Holanda como transformar planeamento e estratégia em sucesso profissional e conquistar o seu espaço no mercado de trabalho. Prezado ouvinte, a sua participação é de suma importância para o pequeno e médio empresário. E a você que quer ser um empreendedor, não deixe de participar. Ligue e participe. Nosso número direto para que você fale conosco: 930-775756. Ou mande mensagem pelo WhatsApp. Não deixe de participar. Brasil Angola, parceria que faz 924-3939 ou 945-590034. Brasil Angola, parceria que faz, o seu parceiro de todos os dias.
Prezados ouvintes, depois de ir ao ar nas ondas da Rádio Eclésias, emissora católica de Angola, todos os episódios do Brasil Angola, parceria que faz, ficam disponíveis no YouTube, para que você assista quando e onde quiser. Acesse e inscreva-se no nosso canal, Programa Brasil Angola, parceria que faz, e aproveite todas as entrevistas e debates, conteúdos especiais para o fortalecimento das relações entre Brasil e Angola. Aqui conosco hoje temos Ana Paula Holanda. Seja muito bem-vinda, Ana Paula. Olá, muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês nesse programa aí tão especial. Obrigada mais uma vez e eu fico muito feliz em poder contribuir com essa conversa. E para brilhantar mais o nosso programa, temos a presença de Garcia Monteiro, consultor de marketing e apresentador do Espaço Alavanca da TV Zimbo. Boa tarde. Boa tarde, professor. Olha, boa tarde, meu colega Hugo, e boa tarde muito especial à doutora Ana Paula. Depois de muito tempo, é uma honra muito grande voltar a encontrar ela e, sobretudo, aprender, porque eu sei que vamos fazer uma viagem fantástica. Tenho aqui comigo o convidado muito especial. Muito boa tarde, Hugo Bush, diretor de Relações Institucionais da EBRAM, Associação de Empresários Executivos Brasileiros em Angola, e presidente do Conselho Fiscal da Câmara de Comércio Angola Brasil. E não podemos também deixar o boa tarde ao Francisco Carlos, né? E o nosso amigo falou de todo mundo e esqueceu do nosso diretor. Isso é grave, hein? Vamos lá. Coitadinho dele, né? Mas boa tarde, professor. Boa tarde, ouvintes. Francisco, uma boa tarde. Boa tarde. Vamos lá. Não quero falar também com a convidada também, Ana Paula. Seja bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. O nosso moderador é meio ciumento, né? Então tem que ser devagar com a convidada. Numa parceria da Rádio Eclésia com a BCH, Associação Beneficente Cláudio Holanda, direção técnica de Francisco Carlos, redação de Ruth Azevedo, assessoria técnica e edição do DJ Walter Mix. Convidamos a todas a estarem conosco e participarem da nossa programação. Preparem suas perguntas e aproveite essa conversa que promete abrir horizontes. Brasil Angola, parceria que faz orientação de negócios para você. Seja muito bem-vinda ao nosso Brasil Angola, parceria que faz. É um prazer ter você conosco, Ana Paula. E para começarmos a nossa conversa, vamos conhecer melhor a nossa convidada. Queremos ouvir com suas próprias palavras sobre a sua formação e carreira. Oi, pessoal. Bom, como você já disse, eu trabalho, com coaching de carreira, tenho mestrado em administração internacional, sou especialista em transição profissional, desde posicionamento do mercado, recolocação, também atuo com coaching de liderança para quem já está empregado, que quer trabalhar liderança. E desde 2020 eu trabalho junto com uma consultoria global, onde eu acompanho profissionais do mundo todo, desde jovens talentos até executivos, mais seniors, que estão em momentos decisivos da carreira, digamos assim. E o meu trabalho vai desde a preparação para entrevista, construção de currículo, LinkedIn, estratégia de networking, negociação salarial. E o que me move é justamente ajudar as pessoas a se enxergarem com mais clareza e conseguirem também comunicar o valor que elas têm para o mercado, Então, eu acredito que toda carreira bem-sucedida começa com autoconhecimento, estratégia e consistência também. Ana Paula, na sua ótica, quais são os principais desafios que os profissionais enfrentam hoje na busca por uma boa colocação no mercado?
Um dos principais desafios hoje é a concorrência, né? A gente tem muita gente qualificada, disputando as mesmas oportunidades, o mercado também muda muito rápido. Aí a gente está falando de novas tecnologias, novas exigências, e quem não acompanha essas mudanças acaba ficando para trás, né? Então, e o outro ponto importante é que muitos profissionais ainda têm uma dificuldade de se posicionar. O que é isso? É saber falar de si mesmo, apresentar as suas conquistas de forma estratégica, fazer networking, e também tem o fator emocional, né? Saber que esse caminho do mercado, da recolocação profissional, não é linear. Então, para lidar com a frustração, com os nãos, né? Você tem que manter uma confiança, mesmo quando o retorno demora um pouco mais. Entendeu? Acho que são esses os principais desafios. Ana Paula, que estratégias um jovem recém-formado, com pouco ou nenhuma experiência prática, pode adotar para se destacar? Para quem está começando, o mais importante é a atitude, né? Porque mesmo sem você ter uma experiência formal, você pode destacar, por exemplo, projetos da faculdade ou do curso que você estiver fazendo. Hoje em dia, o pessoal que faz TI, cursos na área de tecnologia, você pode criar, né, um site seu com seus projetos, você pode entrar em trabalhos voluntários, fazer cursos extras, e nesses cursos extras montar os seus projetos, fazer participação em grupos, tudo isso conta. E outra dica também é construir a presença no LinkedIn, né? Postar sobre a sua área, participar em comentários estratégicos, conteúdos que sejam relevantes, não é só postar, comentar, que legal, muito bom o seu post. Não, é interagir de forma inteligente com esses profissionais, isso vai aumentando a sua visibilidade, vai mostrar proatividade. E é claro, né, também começar a se preparar para a entrevista, porque uma hora ela vai chegar. Então você tem que ter clareza do que você quer, saber falar sobre si mesmo com confiança. Isso faz toda a diferença quando a porta se abre, entendeu? Entendi. Ana Paula, como um profissional de alta performance que eventualmente atua em uma empresa que fechou suas operações, por exemplo, em Angola, pode se reposicionar no mercado? Nesse caso, esse profissional, ele não se resume ao encerramento da empresa, né? E ele tem que saber disso. Ele precisa destacar os resultados que ele alcançou enquanto ele esteve lá. Então, o que eu falo? Você está super bem empregado, você tem sua empresa, não importa o que você esteja fazendo. Anota todos os seus feitos, tudo que você trouxe de conquistas. Isso é para sempre, tá? Você estando super bem empregado ou você estando sem emprego agora. Então, os projetos, os desafios que você superou, o impacto que você gerou sendo você. Então, ele não se resume ao encerramento da empresa. Então, é uma ótima oportunidade, porque vai revisar o currículo, atualiza o perfil no LinkedIn, conversa com os colegas, chama para um café virtual que seja, conversar com parceiros, com fornecedores, amplia o networking, até com gente que ele não conheça. E principalmente cuidar da narrativa dele. Porque como que ele vai falar sobre isso? Porque o fato de uma empresa ter fechado não anula a competência de quem trabalhou nela, né? Então, assim, o que conta é como você apresenta essa narrativa e essa trajetória. Eu me lembro muito bem, Ana Paula, de que, sem citar nomes, né, uma pessoa muito querida nossa, a companhia americana, ela simplesmente fechou no Brasil e ficou num estado emocional mal, e você conseguiu recolocá-lo, dando a ele as estratégias e os caminhos, não é verdade? Sim, a gente tem muitas histórias além dessa de sucesso, e é exatamente isso, como que a pessoa apresenta a narrativa dela, porque ela tinha a história dela, mas ela, do jeito que ela contava, estava muito difícil dela conseguir se recolocar, entendeu? Então a gente transformou isso tudo, todos os feitos dela, a gente fez com que ela mirasse exatamente no que ela queria, tá? O que você quer?
eu quero agora para o mercado de tecnologia, eu não quero mais empresas tradicionalíssimas, eu quero me posicionar assim, assim, assim. Aí a gente muda a narrativa, é exatamente a história é a mesma, mas você vai mudar a forma como você conta a sua história, entendeu? Prezado ouvinte, a sua participação é de suma importância para o pequeno e médio empresário. E a você que quer ser um empreendedor, não deixe de participar. Ligue e participe. Nosso número direto para que você fale conosco: 930-775756. Ou mande mensagem pelo WhatsApp. Não deixe de participar. Brasil Angola, parceria que faz 924-3939 ou 945-590034. Brasil Angola, parceria que faz, o seu parceiro de todos os dias. A maior e melhor escola técnica de marketing e comunicação de Angola. Cefet. Novas turmas, inscrevam-se já. 924-24-3939. Brasil Angola, parceria que faz orientação de negócios para você. Estamos de volta com o nosso Brasil Angola, parceria que faz. Seguimos com a nossa entrevistada do dia, Ana Paula Holanda, para quem dirijo a questão, para um profissional que já está em uma pequena ou média empresa, mas deseja crescer e se colocar em uma organização mais alinhada com seus valores e objetivos de carreira. Por onde ele deve começar, Ana Paula? No caso dele, primeiro ele precisa refletir, né? Quais valores ele busca nessa nova empresa, que tipo de ambiente motiva ele. Até quando a gente fala dos processos seletivos, né, que tem aí, das entrevistas que eles fazem, fit cultural, e isso faz muito sentido para ele também, sabe? Então, refletir mesmo que valores ele busca, qual ambiente que de qualidade, o que ele procura hoje, a estabilidade, desafio, o que motiva ele. Então, depois disso, ele vai revisar o currículo, o LinkedIn, sempre falo isso, tem que mexer para refletir esse novo objetivo, buscar também conexões com profissionais dessas empresas, entender a cultura delas, se posicionar de forma que seja coerente. E claro, né, você vai ter que continuar entregando o valor onde você está hoje. Então, por muitas vezes, uma boa recomendação, uma referência desse profissional nasce do desempenho atual dele, né, hoje. Vamos fazer uma pausa no programa Brasil Angola, parceria que faz, para ouvir música dela, Leci Brandão, Perdoa. Brasil Angola, parceria que faz, agora música para você. Muita calma nessa hora. Estou sofrendo, te querendo, não dá mais pra controlar essa dor que me invade, dá vontade de te amar. Estou quase enlouquecendo, você não quer perdoar. Sei que estou te perdendo, impossível aceitar. Se te machuquei, amor, perdoa, não sentir o teu calor. Magoa, volta e vamos ficar. Na boa, nunca mais vamos brigar. À toa, se te machuquei, amor, perdoa, não sentir o teu calor. Magoa, volta e vamos ficar. Na boa, nunca mais vamos brigar. À toa, já tentei te esquecer, mas meu coração não quis. Nada mais me dá prazer
você eu sou feliz. Já tentei te esquecer, mas meu coração não quis. Nada mais me dá prazer, só com você eu sou feliz. Estou sofrendo te querendo, não dá mais pra controlar. Essa dor que me invade, dá vontade de te amar. Estou quase enlouquecendo, você não quer perdoar. Sei que estou te perdendo, impossível aceitar. Se te machuquei, amor, diz: perdoa, não sentir o teu calor. Magoa, volta aí, vamos ficar na boa, nunca mais vamos brigar. À toa, se te machuquei, amor, não sentir o teu calor. Magoa, volta aí, vamos ficar na boa, nunca mais vamos brigar. À toa, já tentei te esquecer, mas meu coração não quis. Nada mais me dá prazer, só com você eu sou feliz. Já tentei te esquecer, mas meu coração não quis. Nada mais me dá prazer, só com você eu sou feliz. Se te machuquei, amor, perdoa, não sentir o teu calor. Magoa, volta aí, vamos ficar na boa, nunca mais vamos brigar. À toa, se te machuquei, amor, perdoa, não sentir o teu calor. Magoa, volta aí, vamos ficar Acabamos de ouvir com Leci Brandão a música Perdoa. Agora, para dar continuidade a esse bate-papo que promete ainda mais profundidade, passa a palavra aos nossos colegas e parceiros de microfone, Garcia Monteiro e ele, Hugo Bush, que irão conduzir a próxima etapa da entrevista. Agora é com você, Garcia. Boa. Doutora, eu já fiquei aqui super curioso em saber, nos dias de hoje, como é que as pessoas, ou seja, como é que quem busca a oportunidade de emprego deve organizar. Eu gostava de saber da sua parte como é que se deve organizar da melhor forma possível o currículo para atrair então vagas de emprego. E também, dentro da sua experiência, gostava de compreender quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem na estruturação do currículo hoje. Tá ótimo. Primeiro, Garcia Monteiro, quanto tempo, né? É um prazer estar falando com você novamente. Opa, gosto. E agora, assim, em relação ao currículo, o currículo bom e atrativo é um currículo que ele é direto, ele é bem estruturado, ele foca nos resultados. A gente tem que entender, o currículo é aquela coisa assim, eu posso escrever no máximo 2 páginas, eu tenho que falar pouco e entregar muito. Então, eu não vou listar só as minhas responsabilidades e atribuições, por exemplo. Eu tenho que colocar lá o impacto que eu já gerei. Então, a gente tem muito erro comum, né? Erro comum, assim, a pessoa usa um modelo genérico de currículo, cria aqueles currículos que a gente vê, assim, que tem modelos, né, no Canva, etc., mas não configura direito. Então, se ela bota colunas, se ela bota informações, assim, cabeçalho, hoje em dia, a gente tem processos automáticos, né? A gente tem o ATS, que é o Applicant Tracking System, que ele vai rastrear as palavras-chave. Então, esquecer de colocar a palavra-chave, configurar de uma forma que o robô não leia,
e ele não vai conseguir ler, dependendo de como você fizer o seu currículo, não vai adaptar a vaga, então não vai nem entrar, não vai nem passar pelo rastreio. Então o currículo ele tem que falar a mesma língua da vaga e ele tem que estar configurado direitinho também para o robô. Ok, perfeito. Ana, olha só, já fizemos o currículo tá bonito. Agora, sobre a entrevista, que comportamento é esperado? Como equilibrar a formalidade e a autenticidade? Você falou aí dos detalhes das entregas, né? Como é que a gente coloca isso na entrevista? O ideal é você ter um equilíbrio, você vai ser profissional, mas você tem que ser você, não adianta tentar parecer alguma coisa que você não é, ser forçado demais, entendeu? Saber que do outro lado lá tem um outro ser humano lá te entrevistando, então vamos mostrar assim, segurança, lembra de contar exemplos concretos assim da sua trajetória, das suas conquistas, que diferença você trouxe sendo você, ajudou a cortar custo, otimizar processos, participou de um projeto importante que trouxe lucratividade para a empresa, engajou funcionários, participou de treinamento. Tem que colocar isso, falar isso na entrevista, porque a pessoa quer ficar tranquila que ela pode te contratar. Então, demonstrar também interesse genuíno pela empresa, escuta, porque às vezes a pessoa fica nervosa e ela nem presta, às vezes, atenção na pergunta. Então, escuta com atenção para você poder responder com clareza e lembrar que a entrevista não é um interrogatório, tá? Eu não posso ficar só naquela posição passiva de receber as perguntas. Eu preciso fazer perguntas. É uma conversa. E se eu conseguir transformar a entrevista nessa conversa, é o melhor dos mundos, porque os dois lados estão ali para avaliar se faz sentido seguir juntos, entendeu? Posso completar uma pergunta do Garcia? Claro. Sobre a questão do currículo. Vamos dizer, eu quando faço entrevista, eu além de pegar o currículo, eu vejo o LinkedIn e vejo as redes sociais das pessoas. Até que ponto, no momento que ele está à procura de uma oportunidade, é certo ele ter as redes sociais dele aberta ou fechada? Porque você sabe, né? O Facebook ele faz gracinha, o Instagram ele faz gracinha, o LinkedIn uma coisa séria. O que ele deve fazer em relação às redes sociais dele na hora da oportunidade? Ele tem que ter, a gente chama de bom senso, né? Saber assim, no currículo eu falo pouco, mas entrego muito. LinkedIn, ele é uma rede social também, mas voltada a trabalho. Eu tenho um espaço maior para mostrar quem eu sou e quem eu sou além do profissional, o meu lado mais humano. E nas redes sociais, o que eu tenho que evitar? Polêmicas. Entrar, inclusive no LinkedIn, que eu estou vendo muita gente fazendo isso, entrando em assuntos super polêmicos, de política, tomando partido, e isso não é legal, entendeu? Quem está do outro lado avaliando, ele quer uma pessoa mais, assim, tem uma coisa assim, mais discreta, a pessoa você tem a sua posição, mas você não sai gritando pro mundo inteiro ouvir e com uma bandeira, enfim, e a gente tem que tomar certos cuidados aí na hora de principalmente nessa fase de transição de carreira, né? Boa. Doutora, eu tenho aqui uma questão que eu acredito ser muito, muito atual, principalmente aqui no nosso contexto. Agora, com essa evolução tecnológica, há muita gente que tem usado as ferramentas digitais para automatizar esse processo. Falo da estruturação do currículo, não é? Eu falo, o que é que gostarias de dizer para essas pessoas que procuram assessores para estruturar o currículo, não é? Que é uma coisa muito mais artificial e às vezes até recorrem a plataformas que têm modelos pré-feitos do currículo e simplesmente preenchem e pronto, acreditam que aquilo é o suficiente. E eu vejo cá no LinkedIn muita gente a falar isso, entre em contato, pague-me X de valor e eu vou te ajudar a estruturar o currículo que qualquer empresa vai te contratar. Então,
Eu gostava de saber o que é que tem a dizer em relação a isso. Pois é, a gente tem que entender que o meu currículo, ele vai ter que agradar o robô, o recrutador, o gestor. Então eu preciso fazer um currículo e o LinkedIn também, pensando nesses três, né? Exatamente. Então, se você encontra na internet modelos de currículo, eu não tenho nada contra, desde que esse modelo de currículo, você vai salvar, e vai salvar como imagem, de repente um PDF, imagem, o robô não vai ler. Esquece, não vai passar. Se eu configurar, por exemplo, ali em cima, né, colocar os meus dados pessoais como cabeçalho, então ninguém vai saber nem teu telefone para te ligar, para te chamar para entrevista, nem seu e-mail, porque o robô não vai ler. Então, assim, claro, uma pessoa que já está antenada, que já sabe, por mais que você baixe um modelo na internet, tarará, de repente você pode enviar para uma pessoa que é especialista para ela fazer aquela último screening, né, para ver se tá de acordo com o que se pede. Mas além do robô, né, eu tenho que agradar o recrutador. O que o recrutador ele quer ler? Ele quer saber se a pessoa ela tem capacidade, porque independente da área, tá? O pessoal do RH, ele quer saber se você tem uma boa capacidade de comunicação, trabalho de equipe, se você tem proatividade. E aí o gestor quer ver as suas conquistas, ele quer olhar lá. Então não importa se eu fiz com robô, mas se eu fiz com alguém que disponibilizou uma ferramenta lá para fazer um currículo melhor, eu preciso me preocupar, sim, qual é a ferramenta, porque hoje em dia as empresas usam diferentes softwares, né, de robô, não é só um. Então eu preciso me adequar, entendeu? E equilibrar para contar a minha história de forma que eu consiga pegar lá o robô, o recrutador e o gestor. Fale com os três. Ana Paula, tem muitos ouvintes que também são, nesse exato momento, o recrutador, né? Eu, com a sua experiência, eu perguntaria, que recado você também mandaria para esse recrutador que, de repente, está passando um talento e por um nervosismo ou por uma falta de estratégia, porque ele não recebeu, ele não pode dar. Que mensagem você mandaria para os recrutadores aqui de Angola? Esse canal, né, do candidato com o recrutador, depende também muito do nível de experiência do próprio recrutador. Às vezes a gente vê profissionais excelentes que às vezes justamente não passam uma entrevista por inexperiência, às vezes falta mesmo de experiência do recrutador. E isso mais uma vez, como eu falei, assim, a pessoa tem que estar preparada para ver esse tipo de coisa acontecendo, porque infelizmente ainda acontece. Então cabe, né, falar para o recrutador se aprimorar, se atualizar cada vez mais nessas ferramentas de entrevista, mostrar, aprender a ver os sinais, os lados mais humanos. A gente tem um treinamento, assim, sabe, para ver se a pessoa está falando coerentemente, se conta a história dela mesmo, se ela não está aumentando o ponto, tudo mais. E dá para ver quando a pessoa está nervosa. Na maioria das vezes ela está nervosa. E é normal, a gente sabe, a gente entende. Mas aquele recrutador que às vezes tem que tem aquele viés, né, que ele não consegue captar aquele talento. Aí o que a gente pode fazer aí eu vou falar agora com o candidato. Vale o candidato, se ele percebeu que aquele recrutador claramente é uma pessoa despreparada para te entrevistar, que não tá, que é óbvio que a entrevista foi horrível, tarará,
cabe a ele, deixa eu dar uma olhada lá no LinkedIn, na página da empresa, deixa eu ver pelo meu nome do cargo, sei lá, me candidatei para o cargo de gerente de operações. Tá, quem seria o meu chefe? O meu chefe seria um diretor de operações. Vou procurar lá na página da empresa quem é o diretor de operações. E eu mando uma mensagem para ele. Eu me apresento, peço conexão, eu falo lá, me candidatei para a vaga tal, gostaria de fazer parte da sua rede, do processo seletivo, fico à sua disposição, gostaria de marcar uma... Então, assim, você não vai ser entrão, entendeu? Pelo contrário, a pessoa vai gostar que você está muito afim de trabalhar, entendeu? Então, assim, quando você percebe que tem um lado ali mais fraco, mas que você ainda assim quer e quer atrair atenção, você pode também ir por outros caminhos. Perfeito. Ana, eu passei por um problema quando eu fiquei 1 ano no Brasil, né? Quando voltei de Angola até retornar, fiquei 1 ano no Brasil e eu fiz uma entrevista, aí depois na segunda, mas tudo para ser consultor, tá? Não é para ser funcionário. Aí, modo de se vestir, adivinha? Eu já no padrão Angola, terno e gravata. Aqui, fato, né? O nome do terno. Cheguei e fui fazer a entrevista. E o que aconteceu? Nem o CEO usava terno. Aí a pergunta que vai: forma de se vestir ainda pesa em uma entrevista? Mesmo em ambientes mais informais ou remotos? Para você ver, a minha situação foi no jornal o Globo, quer dizer, uma área de mídia, então todo mundo anda largado. Aí eu de terno e gravata, aí a senhora só falou assim: olha, você vai começar a trabalhar agora, senta ali, mas amanhã vem de jeans, fazer um favor, e camisa polo. Que legal. Então, ainda conta, sabe? A imagem comunica, mesmo até no online, né? Quem trabalha no home office. Então, assim, não precisa estar de terno e gravata, né? Mas precisa ter cuidado. E assim, por exemplo, se é uma startup informal, ok, vamos lá para algo mais leve. Eu já trabalhei para uma startup e o dono, ele também se vestia super informal, assim, ele era um russo, detalhe, e ele se vestia super informal. Então, assim, se é um banco, se é uma consultoria, a gente vai estar falando de um lugar com mais formalidade, entendeu? Eu já tive uma cliente que ela estava se candidatando para um estágio no banco, e aí ela me até postou uma selfie: e essa roupa tá boa? Ela estava super bem vestida, mas assim, acho legal, assim, essa preocupação até da estagiária e tal. No final ela conseguiu, mas assim, e tem lugares que pedem mais formalidade, como você falou, de estar de terno e gravata, mas assim, tem outros, e hoje em dia essa parte da formalidade já está mais solta, eu acho. E no ambiente remoto, claro, assim, não só a roupa, né, que a gente tem que tomar cuidado, mas o ambiente, né, vai abrir a câmera. Como é que tá a sua luz, né? Como é que tá o som, o fundo da tela, né? Mostrar uma preocupação também. O que a pessoa vai ver lá do outro lado? Tudo isso conta e mostra um profissionalismo, né, da sua parte. Vamos entrar agora com você, Francete. A sua participação é de suma importância para o pequeno e médio empresário. E a você que quer ser um empreendedor, não deixe de participar. Ligue e participe. Nosso número direto para que você fale conosco: 930-775756, ou mande mensagem pelo WhatsApp. Não deixe de participar. Brasil Angola, parceria que faz 924-3939 ou 945-590034. Brasil Angola, parceria que faz, o seu parceiro de todos os dias. Prezados ouvintes, depois de ir ao ar nas ondas da Rádio Eclésias, emissora católica de Angola, todos os episódios do Brasil Angola, parceria que faz, ficam disponíveis no YouTube, para que você assista quando e onde quiser.
Acesse e inscreva-se no nosso canal. Programa Brasil Angola, parceria que faz, e aproveite todas as entrevistas e debates, conteúdos especiais para o fortalecimento das relações entre Brasil e Angola. Brasil Angola, parceria que faz, orientação de negócios para você. Você que está nos ouvindo, continue ligado, porque agora vamos para a terceira e última parte do nosso programa Brasil Angola, parceria que faz. A conversa está boa e, como todo bate-papo, e tendência é ficar ainda melhor. Estamos recebendo hoje Ana Paula Holanda, coach de carreira, mestre em administração internacional, especialista em transição profissional, posicionamento no mercado e recolocação. Antes de continuarmos com essa entrevista especial, vamos para mais um momento musical. Agora, no Brasil Angola, parceria que faz, C4 Pedro e Ari, com a música Homenagem a Você, Ana Paula. Brasil Angola, parceria que faz, agora música para você. Amazing music. Just another track. You know how we do it, right? Barbudo, More, não me chama assim que eu não vou aguentar. More, não me chama assim, não vou resistir. More, não me chama assim que eu não vou aguentar. More, não me chama assim, não vou resistir. Quando você me chama de amor eu fico fraco, fraco até muito comparado comigo. Quando você me chama de amor eu fico louco, louco até bravo comparado comigo. More, não me chama assim que eu não vou aguentar. More, não me chama assim, não vou resistir. More, não me chama assim que eu não vou aguentar. More, não me chama assim, não vou resistir. Amore, amore, amore. Quando você me toca eu fico embora sem força. Assim vou fazer o que assim me dá beijo na boca. More, se eu me perder me encontra, mas eu não vou perder amor, tu és a minha porta. More, não me chama assim que eu não vou aguentar. More, não me chama assim se não vou ouvir. More, não me chama assim que eu não vou aguentar. More, não me chama assim se não vou ouvir. Não me chama assim que eu não vou aguentar. More, não me chama assim, não vou resistir. More, não me chama assim que eu não vou aguentar. More, não me chama assim, não vou resistir. More, não me chama assim que eu não vou aguentar. More, não me chama assim se não vou ouvir. More, não me chama assim que eu não vou aguentar. More, não me chama assim se não vou ouvir. Olha passado. Se você quer me levar, então jogue. Mas se for pra me levar e me abandonar,
Técnica de Marketing e Comunicação de Angola. A maior e melhor escola técnica de marketing e comunicação de Angola. Cefet. Novas turmas, inscrevam-se já. 924-24-3939. Garcia, agora é você. Poxa, doutora, tá aí. Estou aqui. Maravilha. Ainda não fugiu, né? Ainda não. Olha, doutora, eu tô aqui com essa questão já há muito tempo, mas eu gostava mesmo que me ajudasse a ter também essa situação esclarecida. Há aqui várias pessoas que durante muitos anos trabalharam em grandes empresas petrolíferas e companhias estrangeiras, que por conta daquilo que é o contexto econômico, muitas empresas deixaram de operar aqui. E essas pessoas já acumularam um certo nível de experiência, um know-how, um currículo muito vasto, ou seja, rico de experiência. Mas hoje, como essas empresas já não operam, falo desde empresas como ONGs e muitas outras que operavam cá e infelizmente já não estão. Mas a questão é que boa parte desses funcionários hoje estão à deriva, estão no mercado em busca de oportunidade e alguns, infelizmente, já não são aceitos por causa da idade e porque essas novas empresas, boa parte delas são emergentes, não conseguem aceitar ou atrair ou contratar esse tipo de profissionais. Gostava de saber, na sua visão, o que é que esses profissionais podem fazer para então reaproveitarem toda essa experiência, todo esse conhecimento que adquiriram nessas grandes companhias para serem contratados nessas novas empresas. Sim, essa pergunta é muito pertinente, muito importante, porque essas pessoas que têm mais experiência, são mais sêniores, o que elas têm de diferencial em relação ao pessoal mais novo, né? As soft skills, que a gente chama das habilidades interpessoais, né? Eles têm uma capacidade gigantesca de resiliência, de trabalho em equipe, de liderança. Eles têm uma capacidade de encontrar assim, um problemão enorme e transformar ele num problema bem pequenininho por conta de toda a bagagem que eles têm. E eles precisam traduzir isso na hora de falar sobre as histórias dele, entendeu? E a gente, quando faz esse trabalho de recolocação, para esse profissional que tem bastante experiência, a gente destaca muito isso. A gente conta todas as histórias dos desafios, sabe? Preparar, assim, pensar em situações desafiadoras da carreira dele, usar e contar ele usando a técnica até STAR, né? Que é situação, tarefa, ação, resultado. Então, e ele tem um trunfo que só ele tem, que essa galera mais nova não tem, que é ele poder se destacar pelas skills deles interpessoais, né? Então, doutora, isso a gente destaca. E, claro, ele não... em relação ao etarismo, o etarismo, ele é real, ele existe. Mas a gente consegue burlar, né, esse etarismo se o recrutador, ele viu. Quando que foi o último curso que essa pessoa fez? Qualquer um curso da área dela. Ah, foi recente? Beleza. Ele está preocupado em saber, esse profissional, ele está sempre se atualizando? Tá, então é isso que eu preciso saber. O fato dele estar parado, né, há um tempo já no mercado, ele precisa fazer o quê? Enquanto isso, ele vai fazendo um curso, uma certificação e fazendo o networking dele, tá? O que não pode mudar, alterar é a consistência, ele não pode parar. Exatamente. Ana Paula, olha só, você falou várias vezes aí sobre habilidades técnicas, conquistas, valores pessoais. Eu e o Cláudio temos um amigo aqui que ele é um ótimo vendedor. Ele vende, ele se vende muito, mas ele não finaliza. Me diga, como é que esse profissional na entrevista deve se vender? Essa coisa das habilidades, das conquistas, dos valores, assim, ele pode mostrar os três, né, de forma conectada, se vender, né, mostrando que ele sabe
Porque assim, as habilidades mostram o que você sabe fazer. As conquistas vão mostrar que você entrega o resultado. E os valores mostram quem você é. Então, na entrevista, ele precisa contar a história que mostre como que ele aplicou essas habilidades, né? Que resultados ele teve, como que isso está alinhado com o que a empresa valoriza. Isso vai gerar conexão, vai gerar credibilidade para o outro lado, entendeu? Posso dar um complemento? Olha só, eu faço parte de uma organização que você deve conhecer, que é o PMI Internacional, né, na parte de gestão de projetos. E quando a gente vai fazer uma prova, uma certificação, tem uma forma deles verificarem se tudo que a gente falou no teu currículo ali é verdadeiro ou falso, ligando para o teu gestor, tá? Isso aí não é para todo mundo, é só um pingado, pega lá 2 ou 3 que vão fazer a prova e fazem esse histórico. Hoje, atualmente, o RH faz isso, ligar para a tua empresa anterior ou ligar para quem você trabalhou, já que você contou uma história bonita e tudo, para ver a veracidade desse assunto? Algumas sim. Inclusive, às vezes, quando a pessoa está preenchendo ali a ficha, né, de inscrição da vaga, ele tem um campo assim para ele ticar. Dizendo que ele autoriza a empresa a entrar em contato com os gestores anteriores, né, dessa pessoa. Aí ela vai ticar ou não, uma opção dela, entendeu? Ela que vai dar o contato, né, para essa pessoa entrar. Se a pessoa quiser entrar em contato por conta, tudo bem. Mas ainda existe, sim. Mas não é muito frequente, não. Os resultados mostram, né? Os resultados que a pessoa trouxe também já mostram por si só, né? Mas existe sim. Boa, já para finalizar, doutora, ontem eu tive a ver o vídeo do Elon Musk, que é uma referência no empreendedorismo local, e ele disse que tem uma técnica de contratar fazendo uma única pergunta. E é a partir dessa pergunta que ele percebe se a pessoa tem a capacidade que ele procura ou não. E a questão a pergunta que ele coloca é: quais são os problemas que você resolveu nas empresas que você fez parte? Então a pessoa, se realmente resolveu, vai saber contar o que ele fez para resolver, e se a pessoa está a enrolar, ele vai perceber. Então gostava de saber, com a sua experiência, é uma medida que também gostaria de recomendar para empreendedores que essa altura nos estão a ouvir, ou não? Olha, eu digo que faz parte do esqueleto da recolocação profissional. Assim, se você quer se recolocar ou quer se destacar, você precisa contar a sua história. Até hoje em dia tem técnicas, né? Como eu falei, a técnica STAR, que é estrela em inglês, né? Situação, tarefa, ação, resultado. Pega lá tudo que você já fez. A empresa X. Tá, da empresa X teve um projeto tal que eu participei, tá. Qual era a situação lá? Era um projeto, implementação de um projeto? Tá, qual era o projeto? Tá. Tarefa. O que vocês tinham que fazer? Nossa tarefa era tarará. Beleza. Ação. Qual foi a sua ação dentro desse projeto? Exatamente. Ok, escrevi. Resultado. Que resultados a empresa teve através da sua ação nesse projeto? Entendeu? Então você vai fazendo isso para cada feito seu. Ou seja, otimizei processos, reduzi custos e fiz treinamentos funcionários usando a técnica STAR. E aí você vai constrói o seu currículo na sua experiência profissional, constrói o seu LinkedIn. Isso tudo você não sabe, mas isso já está te preparando para a entrevista, para falar sobre você. Então, fica mais fluido, fica mais natural. Então, quando vem uma pergunta dessas, né, eu já estou muito tranquilo para falar. Você pode até perguntar de volta o que você quer ouvir, porque assim, você já começa a dominar a sua história, Paulinho, e contar da melhor forma, entendeu?
Paula, se você deixar o Garcia pensa que o programa tem 2 horas. Estava eu. E 6 horas nós temos a Ave Maria. Entende? Então, eu queria que o Bush se despedisse, meu irmão. Me ajuda aí rapidamente, porque senão ele vai contar uma história que o Garcia, e que aí o programa vai sair do ar. Vamos lá. Olha, professor, foi um dos melhores programas que a gente teve, por incrível que pareça. Atendeu bastante a necessidade não só do pessoal que precisa de oportunidade, como também consultores e mentores. Eu acho que a Ana Paula esclareceu bastante muita coisa aí, não só pelas nossas perguntas, mas também pelo destaque do que ela falou diretamente pela questão da experiência dela. Ana Paula, muito obrigado e seja sempre bem-vinda. Garcia. Muito obrigado. Obrigado à nossa audiência, obrigado a todos vocês e obrigado, doutora Ana Paula, e mais vezes. Ana Paula, suas despedidas. Obrigada. Vamos lá, você agora, Ana Paula. Olha, você, porque eu quero ver se eu consigo me despedir. Senão o Francisco não vai deixar. Vamos lá. Muito obrigada, gente, de verdade, assim, o mais importante é que você, o pessoal que está me ouvindo, né, você não é definido pelas oportunidades que ainda não chegaram, então muitas vezes é uma questão de tempo, estratégia, persistência, foca aí no que você pode controlar, celebra aí os pequenos avanços e continue em movimento, porque o mercado valoriza quem não desiste. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Brasil Angola, parceria que faz. Hoje tivemos uma conversa muito especial, enriquecedora, com a Ana Paula Holanda, coach de carreira, mestre em administração internacional e especialista em transição profissional, posicionamento no mercado e recolocação. Ao longo dessa entrevista, Ana Paula compartilhou conosco estratégias valiosas para quem deseja conquistar seu espaço no mercado de trabalho. Desde a preparação para entrevistas, a construção de currículos atrativos e a importância do network, até as melhores práticas para transformar planeamento em sucesso profissional. Agradecemos imensamente a você, Ana Paula, pela disponibilidade e por dividir sua expertise, sua experiência, suas orientações tão relevantes para todos nós, do Brasil e de Angola, que buscamos evoluir e alcançar melhores oportunidades no mercado de trabalho. A todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado pela audiência, pela parceria de sempre. Fiquem ligados nas próximas edições do Brasil Angola, parceria que faz, com mais entrevistados e temas para inspirar e transformar. Um forte abraço e até a próxima. Vamos nos despedir com a voz da Pérola, com a música Umboio. Brasil Angola, parceria que faz, agora música para você. Chinyama hosialo na kumunda ikalionde mbe kumbonga nguluwe kumosi we kuvali we kutende kuli kwangula chinyama hosialo na kumunda ikalionde mbe kumbonga nguluwe ndakumaye yaya o ndakutaje yaya o ndikatambulo wanga ndakumaye yaya we ndakumaye yaya o ndakutaje yaya o ndikatambulo wanga ndakumaye yaya amai ndikatambulo wanga ndakutaje yaya ai ndikatambulo wanga ndakumaye yaya awoyo ndikatambulo wanga ndakutaje yaya ai ndikatambulo wange ndakumaye yaya amai ndikatambulo wanga yaya Hombo que pia
Brasil-Angola, parceria que faz. Dois países irmãos, a partir das 17 horas, aqui na emissora católica de Angola, 97.5 FM. Eles, povo de Angola e Brasil.